boa tarde, boa noite, caros amigos. Vamos, na aula de hoje, finalizar o estudo sobre o regime de responsabilidade civil pelo fato do produto. Aqui hoje, a gente precisa focar em duas excludentes de responsabilidade que não foi possível estudarmos na última aula, perfeito? Hoje a gente vai focar no estudo do chamado caso fortuito e da força maior como excludentes de responsabilidade civil dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, dentro das relações de consumo. E para tanto, vamos iniciar a nossa aula compartilhando o primeiro tópico desta aula de hoje, senhores. Perfeito? Nosso primeiro tópico, vamos focar na responsabilidade civil pelo fato do produto e estudar o caso fortuito e a força maior como excludentes de responsabilidade dentro das relações de consumo. Então, senhores, hoje vamos estudar o caso fortuito e a força maior como excludentes de responsabilidade civil dentro do regime de responsabilidade civil pelo fato do produto. Senhores, existe uma divergência doutrinária sobre os conceitos de caso fortuito e força maior. Tá? Vamos estudar esse assunto com afinco. Alguns autores entendem que são sinônimos e outros afirmam que existe sim distinção. Orlando Gomes, como doutrinador, afirma que caso fortuito é algo totalmente imprevisível. Vamos lá. Caso fortuito, algo totalmente imprevisível. Já a força maior pode até ser previsível, senhores, contudo, totalmente inevitável. É inevitável. Então, o caso fortuito, ele é totalmente imprevisível, já a força maior é totalmente inevitável, em que pese poder até ser previsível. Essa é a diferença básica entre os dois. O entendimento majoritário em nossa doutrina afirma essa questão dessa diferença, de haver essa distinção, tá? E conceitua a imprevisão para o caso fortuito e a forma inevitável para a força maior. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele não diferencia esses conceitos, tá? Esses institutos. Com isso, podemos dizer que são fatos necessários, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, sendo caso fortuito ou força maior. Mas sobre estes conceitos, senhores, a doutrina resolve fazer uma classificação, que é aqui que a gente vai entender e saber aplicar a título de excludente de responsabilidade quando houver caso fortuito ou força maior em uma relação de consumo. É a partir de agora, com essa classificação que a doutrina dá, que nós, operadores do direito, saberemos aplicar para ver a possibilidade da excludente de responsabilidade civil, havendo caso fortuito ou força maior. Vamos lá. A primeira classificação, e agora a gente vai estudar o caso fortuito, depois a gente estuda a força maior. O caso fortuito tem como primeira classificação um fortuito interno. O que seria caso fortuito interno? É aquele que guarda relação com a atividade do fornecedor. Ele guarda a relação com a atividade do fornecedor. É um fato anterior à introdução do produto no mercado de consumo. Então, dois aspectos. Ele guarda total relação com a atividade do fornecedor e é um fato anterior à introdução do produto no mercado de consumo. Nesse sentido, se vinculando a esses dois aspectos, o fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor. Então, vamos repetir. Fortuito interno é aquele que guarda relação com a atividade do fornecedor e é um fato anterior à introdução do produto no mercado. E por esses dois aspectos, o fortuito interno não exclui a responsabilidade civil do fornecedor. Então, é um caso imprevisível, contudo evitável. O fortuito interno ele é imprevisível, contudo evitável. Por ser evitável, não exclui a responsabilidade do fornecedor. Exemplo, pneu de um ônibus estoura e face a esse estouro do pneu, causa-se um acidente de trânsito, lesionando os passageiros. Perfeito? Esse fato do produto pneu estourar, causando um dano, um acidente de consumo, é um fortuito interno, é algo ligado à atividade de fornecimento. O pneu faz parte da atividade do ônibus, para ele se locomover. Então, está ligada à atividade do fornecedor. Então, é um fortuito, é imprevisível, mas está ligado à atividade do fornecedor. Aqui, o fornecedor responde por esse acidente de consumo. Um exemplo mais clássico que fica muito transparente e em consonância com o que a gente vem passando aqui. Esse grande vazamento de dados que nós tivemos, fez com que os golpistas estejam dando golpe à torta direita nos consumidores. E nesse sentido, quando o golpista ele aplica um golpe,
Nem o banco consegue impedir, muito menos o consumidor. Banco, os fornecedores em si, estou dando exemplo com o banco, né? Normalmente o golpista ele dá golpe em instituições financeiras, em regra, né? Em fornecedores como aplicativo, com o objetivo de oferir lucro. Então vamos dar um exemplo no banco, né? Que fica mais claro. Vamos dizer que o hacker invada o sistema bancário e furte os dados dos consumidores, fazendo transferências, né? Tirando valores das contas dos consumidores e transferindo para outras contas fraudulentas. Tá? Então, existe aí a violação de uma segurança bancária e essa fraude ela é imprevisível, sendo que a atividade de transferência é uma atividade ligada ao banco. O banco deve propor a segurança necessária para o consumidor não ser vítima de golpe. Havendo uma fraude bancária, onde o consumidor é vítima de uma fraude no cartão, clonagem de cartão, empréstimo fraudulento, por exemplo, WhatsApp clonado, toda essa situação que é imprevisível, vez que o golpe ele é imprevisível, essa imprevisibilidade não faz com que o banco deixe de responder. Súmula 429 do STJ, inclusive, afirma que o fortuito interno não exime o banco de responsabilidade. Então, aqui o banco responde por fraude. Por mais que o banco não tenha, né, sido... O crime se origina por um fraudador. É crime, não é nem relação de consumo, é um crime. Mas é um crime praticado dentro da relação de consumo. É algo imprevisível, mas ligado à atividade do banco, serviço bancário. Então, o banco não podendo impedir essa fraude, o banco é responsável por todo prejuízo que o consumidor conseguir provar que o estelionatário causou. Então, aqui, o fortuito interno é mais um exemplo, estamos dando de um fortuito interno, que não exime o banco fornecedor de responsabilidade. Perfeito? Então, agora, a gente inicia o segundo tópico desta aula e vamos estudar a segunda classificação de fortuito, que seria o fortuito externo. Senhores, o que seria o fortuito externo? Tá? Continua sendo imprevisível, que é aquele que não guarda a relação com a atividade do fornecedor. Aqui não guarda. Tá? É imprevisível e não guarda relação com a atividade do fornecedor. É estranho a atividade do fornecedor. É um fato posterior à introdução do produto no mercado. Nesse sentido, o fortuito externo pode excluir a responsabilidade do fornecedor. Pode excluir. Sendo provado, em regra, exclui. Tá? Sendo provado fortuito externo, em regra, exclui. O STJ afirma que o fortuito externo irá afastar a responsabilidade quando houver o rompimento do nexo causal. Então, vamos para o exemplo, para a gente entender. Assalto no ônibus. Assalto no ônibus. O ônibus, senhores, o ônibus, ele pratica, os fornecedores de serviço, concessionárias de transportes públicos, eles prestam serviço público mediante concessão. Se aplica o direito do consumidor? Sim, a gente já estudou que aos serviços públicos se aplica o direito do consumidor, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, as concessionárias de transporte público, essas empresas de ônibus, prestam serviço público. Assalto tem a ver com violação daquela teoria qualidade e segurança. Segurança em serviço público, senhores, não é a concessionária de serviço público quem tem o dever de segurança pública. Ela presta um serviço público. Então, assalto, senhores, é crime. Quem tem a responsabilidade de segurança em um direito público criminal é o Estado, é a polícia. Então, o assalto ele é imprevisível, o assalto não está ligado à atividade do fornecedor concessionário de transporte público e, nesse sentido, trata-se de um fortuito externo, porque quem tem o dever de segurança não é a concessionária de serviço público, empresa de ônibus, e sim a polícia estadual, a polícia militar, por exemplo. Ela que tem um dever de segurança pública. O Estado tem um dever de segurança pública mediante com o uso das forças policiais. Então, aqui o assalto, em regra, ele é um fortuito externo. Tá? Exclui a responsabilidade do fornecedor. Agora, existe uma evolução doutrinária afirmando que a reincidência do fortuito externo pode se gerar, como consequência, a aplicação do fortuito interno e, com isso, não eximir o fornecedor de responsabilidade civil dentro de uma relação de consumo, dando o exemplo aqui do assalto. Assalto, senhores, em regra, sendo um assalto esporádico, não corriqueiro, em um local determinado, imprevisível, dever de segurança ao Estado, não é da concessionária de ônibus, de transporte público. Então, aqui é fortuito externo. O consumidor que for assaltado dentro de uma
de um ônibus, ele vai sofrer com prejuízo, vai ter que ir na delegacia, registrar a ocorrência e fazer com que a polícia corra atrás do infrator e não vai poder responsabilizar a empresa de ônibus, infelizmente, pelo prejuízo material, moral, pelo constrangimento, tudo que ele suportou nesse assalto. Fortuito externo, essa é a regra. A regra é esta, sendo que, por exemplo, dentro da evolução doutrinária que a gente vai ressaltar agora, vamos supor que em determinada estação de ônibus, os criminosos assaltam pelo menos 3 vezes na semana naquela localidade. E aqui, se você parar para pensar também, um outro exemplo, você pode perceber que nas praias existem postos que, quando tem muita multidão de passageiros, as concessionárias colocam seguranças privados, justamente para evitar a ocorrência do fortuito interno ali. Porque a probabilidade de terem assaltos nesses locais, porque já tiveram, porventura, assaltos nesses locais, não faz com que essa situação se considere fortuito interno, seja reincidente. Então, se esse assalto for reincidente, senhores, o fortuito externo com reincidência, o assalto, que é um fortuito externo com reincidência, se torna um fortuito interno, razão pela qual, nessa ocasião, a empresa de ônibus vai responder. Então, muitas das vezes, vocês podem perceber, se tiverem assaltos corriqueiros em determinada localidade, a empresa de ônibus vai colocar uma segurança privada para evitar que ocorra esse assalto, para não ser responsabilizada por esse prejuízo. Isso acontece muito em postos de praia no verão, onde determinados pontos finais vem muita gente e muitos delinquentes que praticam assaltos nessas localidades. Você pode ver que as empresas de ônibus colocam aqueles chamados P2 para fazer a segurança dos passageiros de bem, para justamente não serem responsabilizadas pelo chamado fortuito externo, que pela sua reincidência se torna um fortuito interno, fazendo com que a empresa de ônibus, nessa questão do assalto reincidente, na questão desse assalto repetitivo, seja responsabilizada e não consiga eximir a sua obrigação de reparar o consumidor, porque aqui o fortuito externo se equivale ao fortuito interno pela doutrina, e a jurisprudência vem entendendo dessa forma também. Perfeito, senhores? Então vamos para o próximo assunto dentro desse tópico. Dentro ainda do estudo da exclusão da responsabilidade, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adota a teoria do risco integral. Ele não adota a teoria do risco integral. Vamos dar um exemplo. Risco ambiental. A responsabilidade civil ali do risco ambiental é do risco integral. Todo prejuízo causado tem que ressarcir, pouco importa a causa, não tem excludente. Aquele exemplo do Brumadinho, né? Pouco importa a causa. O responsável foi obrigado a reparar todo o prejuízo causado por se tratar de dano ambiental. Dano ambiental é a teoria do risco integral. O que seria risco integral, senhores? Não permite, não é flexível com relação a excludentes de responsabilidade. Então, o CDC ele não adota essa teoria, justamente por permitir excludentes de responsabilidade. Então, entenda. Teoria do risco integral não permite excludentes de responsabilidade. Existiu o acidente, dando exemplo, risco ambiental, acidente ambiental. Nessa responsabilidade civil, se trata de teoria do risco integral. Pouco importa a causa, se tem excludente, não existe essa possibilidade. Vai responder por todo prejuízo, sem possibilidade de se eximir. Risco integral. Risco ambiental é risco integral. Código de Proteção e Defesa do Consumidor permite excludente de responsabilidade, fato exclusivo do consumidor, fato de terceiro, força maior, caso fortuito, perfeito? Então, senhores, para finalizar aqui essa questão da teoria do risco integral, de excludentes também, a força maior, senhores, é algo inevitável. Vamos dar um exemplo. Uma tempestade devastadora, força da natureza. Normalmente, força maior são fatos ligados a forças naturais, inevitáveis. Todo prejuízo que a força maior na natureza, algo inevitável causar, exime a responsabilidade do fornecedor. Não tem como responsabilizar o fornecedor pela força maior. Força maior é algo inevitável. Então, é uma excludente de responsabilidade. Provando a força maior, que geralmente está ligada a fenômenos naturais, se exclui a responsabilidade de qualquer fornecedor, bastando provar, obviamente, a força maior. Então, para a gente finalizar o segundo tópico desta aula, vamos estudar agora sobre o
Risco do desenvolvimento, assunto muito importante que está ligado também com o que a gente está passando agora, né? Essa pandemia, produção de vacinas da Covid-19, aqui vai ser um exemplo que a gente vai dar para a gente estudar o que seria o risco do desenvolvimento, que é um risco que não é possível se identificar quando o produto é posto no mercado de consumo, sendo possível somente em momento posterior futuro e com o tempo de uso do produto. Exemplo, vacinas da Covid-19. A discussão doutrinária seria no sentido se, caso anos depois da aplicação dessas vacinas, porventura, hipoteticamente um exemplo, nós consumidores, como destinatários finais desse produto vacina, tivermos efeitos colaterais. Então, o risco do desenvolvimento, justamente por não ser possível agora prever que essas vacinas trarão algum efeito colateral aos consumidores, futuramente, se for o caso de vir a ter efeitos colaterais, esses fabricantes serão responsabilizados, se vinculando a essa teoria do risco do desenvolvimento. Então, aqui a doutrina majoritária afirma que risco de desenvolvimento não exime a responsabilidade do fornecedor fabricante do produto. Não exime, perfeito? Então, se porventura essas fabricantes dessas vacinas que estão produzindo para curar o coronavírus, o Covid-19, se porventura há alguns anos, os consumidores, nós consumidores, destinatários finais destes produtos, apresentemos efeitos colaterais na nossa saúde em virtude, tendo como nexo causal o consumo desse produto vacina, agora existe o risco de desenvolvimento, porque, por enquanto, não tem como prever efeito colateral. Por enquanto, esses produtos estão tendo a eficácia, né? Está tendo uma evolução de primeira, segunda, terceira dose, não está algo totalmente seguro ainda. É algo imprevisível. Então, isso se chama teoria do risco do desenvolvimento. É um produto que está sendo desenvolvido e não tem como prever riscos futuros, efeitos colaterais futuros. Mas se porventura esses produtos que estejamos consumindo agora venham a nos acarretar efeitos colaterais futuros, a doutrina consumerista majoritária afirma que risco do desenvolvimento não poderá ser fundamento para eximir esses fabricantes de responsabilidade civil pelo fato do produto defeituoso que gere, exemplo, hipoteticamente, danos à saúde dos consumidores de toda a população que está sendo vacinada. Perfeito, senhores? Risco do desenvolvimento. Então, a gente finaliza aqui agora o regime de responsabilidade civil pelo fato do produto. Estudamos hoje o caso fortuito, que é algo imprevisível, e a força maior, que até pode ser previsível, mas, contudo, inevitável. Forças da natureza. Força maior exime o fornecedor de responsabilidade. Já o fortuito, a doutrina classificou em fortuito interno, que é algo imprevisível, contudo evitável, não eximindo o fornecedor de responsabilidade. Existe uma evolução na doutrina sobre o fortuito externo, tá? O fortuito externo, quando como exemplo o assalto, em regra, exime o fornecedor de responsabilidade, sendo externo, algo que não está ligado, algo estranho à atividade do fornecedor. O fortuito interno já está inteiramente ligado à atividade do fornecedor, o fortuito externo não. Então, em regra, pode eximir a responsabilidade civil do fornecedor numa relação de consumo, sendo que, provado a reincidência do fortuito externo, como demos o exemplo, a reincidência de assaltos repetitivos em determinada localidade, esse fortuito externo, pela doutrina e jurisprudência, se torna um fortuito interno, não eximindo o fornecedor, nesses casos, de responsabilidade. Perfeito? Estudamos a teoria do risco integral, que não é adotada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e estudamos a teoria do risco do desenvolvimento, que também, pela doutrina majoritária, não serve para eximir o fornecedor do produto, caso futuramente os consumidores tenham, porventura, algum problema de efeito colateral na consumição ou na consumação desses produtos, que agora não é possível prever risco do desenvolvimento. Perfeito? Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos, tá? E a partir da próxima aula iremos iniciar um novo regime de responsabilidade civil dentro da relação de consumo. Aguardo os senhores na próxima aula.